Olá, meu nome é Bruno, eu sou aluno do curso de Administração Pública da Unicamp. Esse vídeo está sendo gravado para atender uma proposta pedagógica da disciplina de Seminários em Políticas Públicas, como uma alternativa de aula interativa em função da quarentena, do isolamento por conta do coronavírus, né? Isso daí justifica a barba por fazer, e o colega que está assistindo aqui o nosso vídeo, está me acompanhando, meu ajudante, que é o Gilson, certo? E vamos lá. A ideia desse vídeo basicamente é apresentar os elementos para a gente refletir sobre a inteligência artificial, né? Quais são as implicações disso para a nossa vida, algo que está entrando, né? Já entrou e vai continuar entrando cada vez mais nas nossas vidas, na sociedade e tudo mais. Para falar isso, né, como uma apresentação acadêmica tinha que dar um título bem elaborado, e aí eu coloquei um título que é um pouco confuso, mas ao longo da apresentação eu acho que vai fazer sentido para todo mundo. Então, o título é Inteligência Individual, Coletiva e Artificial, Políticas Públicas numa Sociedade em Rede. Um dos elementos que eu já vou explicar de cara, a sociedade em rede é essa sociedade conectada, né? Basicamente, não totalmente, mas basicamente por conta da internet, dessas relações digitais, tá bom? Para a gente falar disso, nós temos algumas perguntas, né, que vai orientar, vai conduzir o nosso vídeo. As perguntas são: o que é inteligência artificial? Como a inteligência artificial interfere na minha vida, ou cada um dos indivíduos? E como essa inteligência interfere na sociedade? Antes de seguir, eu já vou dizer o seguinte: no final desse vídeo, a gente vai ter a resposta redondinha dessas perguntas, ou de qualquer outra pergunta que possa aparecer ao longo do vídeo? Não. A ideia é trazer os elementos que fazem parte do nosso dia a dia para a gente, para cada um de nós, refletir um pouco sobre o que são esses elementos, como esses elementos fazem essas interferências, seja na minha vida ou seja na vida da sociedade, e como que a gente pode usar isso como ferramentas, como recursos positivos para resolver alguns problemas, inclusive problemas sociais, problemas geográficos, ou seja lá, problemas que a política pública tem que trabalhar, tá ok? Então, vamos continuar aqui. Próximo tópico, né, que é o nosso real ponto de partida, aquelas lá eram perguntas de orientação. Qual é o nosso real ponto de partida? A gente pensar o que é tecnologia, né? Em outras oportunidades que eu tive para falar ao longo da minha vida do que é tecnologia, eu acabei assumindo, e aí cada um pode ser que tenha uma noção distinta do que é tecnologia, eu assumi que tecnologia é qualquer coisa, qualquer instrumento, qualquer ferramenta ou qualquer elemento que venha para nos auxiliar, tá? Muito vaga essa explicação, eu entendo. Então vou dar um exemplo bem prático. O martelo. O martelo é uma tecnologia, né, uma ferramenta que foi estabelecida, que foi criada para fixar o prego. Então você usa o martelo para fixar o prego. Mas alguém pode usar esse martelo por um outro fim. Por exemplo, quebrar o vidro de um carro e furtar uma bolsa que está lá dentro. Ele pode usar esse martelo também para tentar agredir alguém. O objetivo do martelo, quando ele foi concebido, da tecnologia em si, era o objetivo fixar o prego. Mas o uso que é feito dessa ferramenta não necessariamente é aquela que foi objetivada inicialmente. Mas é só para a gente refletir, para a gente ter o elemento, o que é tecnologia em linhas gerais. Pode ser que alguém questione e fale, mas tecnologia para mim está associada, quando falo em tecnologia vem na minha mente, smartphone, internet, computador e tudo mais. Sim, são tecnologias muito mais avançadas. Mas se você pensar lá atrás, quando alguém criou a carruagem para a humanidade, foi uma baita de uma tecnologia, foi um baita de um avanço, né? A ideia é a gente pensar no termo e não naquilo que a gente analisou como tecnologia desse momento. Eu gosto, nas conversas que eu tenho no dia a dia, nas discussões de família, nos grupos de WhatsApp e tudo mais, de usar o termo aumentar o volume quando eu quero trazer para a conversa alguns elementos
que são fora do senso comum, que eu acho que ajuda a gente a entender melhor uma situação do que quando a gente já fica naquele caminho fechado, né? No caso da discussão que a gente está trazendo nesse vídeo, que basicamente é a inteligência artificial, eu recortei um trecho do filme Matrix, do episódio 2, tá? Na descrição do vídeo eu vou colocar exatamente de onde foi tirado esse trecho, e gostaria que vocês prestassem atenção nesse diálogo, que é da onde eu vou tirar vários elementos para a gente seguir a apresentação. Have you ever been to the engineering level? I love to walk there at night. It's quite amazing. Would you like to see it? Sure. Almost no one comes down here, unless, of course, there's a problem. That's how it is with people. Nobody cares how it works as long as it works. I like it down here. I like to be reminded this city survives because of these machines. These machines are keeping us alive while other machines are coming to kill us. Interesting, isn't it? Power to give life, and the power to end it. We have the same power. Yeah, I suppose we do, but down here sometimes I think about all those people still plugged into the Matrix, and when I look at these machines, I can't help thinking that in a way we are plugged into them. But we control these machines, they don't control us. Of course not. How could they? The idea is pure nonsense, but it does make one wonder just what is control? If we wanted, we could shut these machines down. That's it. You hit it. That's control, isn't it? If we wanted, we could smash them to bits. Although if we did, we'd have to consider what would happen to our lights, our heat, our air. So we need machines and they need us. Is that your point, Counselor? Esse trecho é interessante, apesar de ser um diálogo que não tem muita emoção, é só uma conversa mesmo do filme, mas é um trecho interessante que vai trazer vários elementos que ajudam a gente a pensar a nossa relação com a tecnologia, né? Ele começa, né, o diálogo começa falando que a gente aceita a tecnologia, ela vai entrando na nossa vida, a gente aceita essa entrada, né? A gente não questiona muito isso e que, né, segundo o diálogo, até recortei uma frase aí, ninguém quer saber como algo funciona desde que funcione, né? É isso, né? A gente vai aceitando as tecnologias, os avanços, a gente não reflete muito sobre esse processo desde que está funcionando, né? Enquanto funciona, beleza. Não funcionou, aí talvez eu vá fazer alguma reflexão ou, na verdade, eu fazer uma crítica de por que parou de funcionar, certo? É interessante avaliar esse percurso, né? O diálogo vai evoluindo, né? Só para fazer mais um recorte sobre essa frase, que não está no diálogo, mas é que eu quero trazer para a gente pensar um pouco. A tecnologia existe, né? Ela funciona, mas a gente tem que pensar que essa tecnologia foi construída, que ela foi concebida. Foi concebida ou por uma pessoa ou por uma organização. E que além de ter sido concebida, ela tem um propósito. Então a gente tem que entender um pouco, né, e se questionar um pouco e refletir um pouco sobre estes propósitos, certo? Outro elemento que está bastante evidente nesse diálogo é a relação de dependência, né? Não uma relação de dependência primeiro do ponto de vista negativo, né? Ele fala em algum momento do vídeo, ele fala, se eu desligar as máquinas, eu tenho que entender que vai acabar a luz, vai acabar isso, vai acabar aquilo. Beleza. A gente tem que entender qual é o custo, né? Então, de ter a máquina ou de não ter a máquina, mas a gente tem que perceber também qual é essa relação de interdependência, para que não haja um vício ou para que a gente não pague um preço, né, que custe as nossas almas. É um pouco do que eu quero que a gente reflita um pouco nesse vídeo. Outro elemento interessante, que é o que eu quis, por isso que eu coloquei essa frase, para além da interdependência máquina, homem, tecnologia, humanidade,
Precisamos delas e elas precisam de nós. Elas, como se fosse um conjunto de pessoas, né? A gente tem esse costume de personificar a tecnologia. 2 exemplos do dia a dia. Os amigos costumam dizer, eu fiz esse caminho porque o Waze me falou, como se fosse uma pessoa indicando um caminho, dando uma informação, né? Outro exemplo, eu peguei essa informação na internet. Tá, legal, pegou na internet. Onde? Quando? Quem falou? Porque a internet não é uma pessoa falando, né? Então você tem que tomar um pouco de cuidado da onde vem essa fonte e tudo mais. Então, 3 elementos desse trecho. Nossa relação com a internet, o propósito da tecnologia e a ideia de personificação. Tá? Então, só para ficar nas nossas mentes aqui e a gente seguir nosso diálogo. Então, onde estamos, né? Aonde a gente quanto a gente evoluiu nesse vídeo? Nós pensamos o que é tecnologia, que é qualquer ferramenta que nos auxilie. Nós pensamos que essa tecnologia é produzida, ela é concebida por alguém e também com um propósito, uma observação que eu não coloquei na apresentação. Além de quem produz, tem um propósito. E também existe uma relação de dependência maior ou menor, a depender da própria tecnologia. Só que a gente tem que pesar um pouco essa relação de dependência. Geralmente a gente está tão dependente que a gente nem percebe que há uma dependência com relação à tecnologia. E para onde nós vamos, né? Sabendo todo esse lado da tecnologia, a gente agora tem que refletir um pouco o lado da inteligência. Então, voltando no título da apresentação, de novo eu citei a inteligência individual, coletiva e artificial. A inteligência individual, que é a inteligência de cada um, a gente poderia usar alguma informação dos teóricos da educação, né, dos pensadores da educação. Um deles diz o seguinte, que o desenvolvimento individual se dá pela forma como ele interage com o meio, que nada mais é, conforme eu vou conversando ou interagindo com a minha família, com os meus amigos, com a escola, com a sociedade, com a empresa e tudo mais, eu vou trazendo elementos para dentro da minha mente e com isso eu vou desenvolvendo a minha inteligência. Essa é a inteligência individual. Dentro dessa inteligência individual, a gente estabeleceu algumas coisas, algumas ferramentas ou alguns recursos que a gente pode chamar de inteligência coletiva. Um exemplo bem prático é, nesse momento estou gravando esse vídeo usando o idioma português, que um grande número de pessoas entendem e um conhecimento que foi trocado, né, entre as pessoas, passa de pai para filho, da escola para os indivíduos e por aí vai. Então pode-se dizer que isso é uma consciência ou uma inteligência coletiva. Por fim, chegar na inteligência que a gente quer discutir nesse vídeo, que é a inteligência artificial ou a inteligência da máquina. De alguma forma, a gente acaba comparando a inteligência da máquina, a forma como a máquina aprende, com a forma como o indivíduo aprende. E eu acho isso um pouco arriscado. Por quê? O indivíduo aprende de forma orgânica, de forma natural. Você já nasce com um processador, com um cérebro e tudo mais. E você vai desenvolvendo conforme você vai estabelecendo relações. A máquina ela aprende da seguinte forma. Primeiro que para a máquina aprender, ela precisa de uma massa de dados. Tá? E quem dá essa massa de dados para a máquina são as pessoas, ou seja, enquanto você está navegando na internet, fazendo postagens nas redes sociais, fazendo pesquisas na internet, né? Já ia falar no lugar que você faz a pesquisa, né? Fazendo pesquisas e tudo mais, você está deixando informações, você está deixando dados, e esses dados ficam armazenados em algum lugar, que eu não sei onde é. Nem é a intenção do vídeo responder. Em cima dessa massa de dados, esse monte de informação que você disponibilizou, eu disponibilizei, todo mundo disponibiliza ao usar computadores ou qualquer uma dessas tecnologias da informação, essa inteligência artificial trabalha sobre ela. E como que ela trabalha? Ela usa algo que a gente chama de algoritmo. Esse algoritmo determina como a máquina vai interpretar esses dados, por onde ela vai começar, o que ela vai fazer, quais os rastreamentos que ela vai fazer, certo? E, de novo,
que é o que a gente quer refletir. Esse algoritmo, que é a relação com o bloquinho de trás, esse algoritmo ele é escrito, né, ele é pensado, ele é planejado por uma organização ou por um conjunto de pessoas, né? E aí a gente tem que pensar um pouco como isso é um tanto quanto não transparente, a gente pensar qual é o objetivo desse algoritmo, né? Então a gente vai falar bastante, vai tentar refletir, discutir um pouco essa ideia de algoritmo. Para discutir essa ideia de algoritmo, trouxe um outro trecho agora dos Simpsons, um dos episódios bem recentes, em que eles falam, eles citam eles tentam determinar o que é algoritmo. Tá? Vou colocar para rodar e a gente já volta a falar sobre isso. Okay, gifted class, recess is over. Now, this school is so advanced that every aspect of it is run by an algorithm. Who can give me an example of an algorithm? Oh, like when you buy a new garbage can online and the rest of your life you see ads for garbage cans. Or like when you watch a bunch of close-up magic videos on YouTube and get ads for a suicide hotline. Os Simpsons é interessante que ele traz um humor ácido para pensar algumas coisas, né? Uma coisa mais crítica. Esse é um dos exemplos de aplicação de algoritmo, né? Uma interação que fica rodando por trás do nosso histórico de internet. Então ele começa a capturar os seus históricos de pesquisa, seus interesses e começa a trazer publicidades que têm a ver com o teu histórico de pesquisa. Provavelmente no momento que a gente está, anos atrás, isso era uma coisa super elaborada, mas no momento que a gente está, esse é o exemplo mais simples, ou talvez um dos exemplos mais simples do uso do algoritmo, tá? Que basicamente ele pega as informações que você já deu e já começa a trazer um monte de informação. Eu lembro de um senhor comentou isso para mim um tempo atrás, pô, eu pesquisei uma geladeira, agora as geladeiras estão me perseguindo no computador e tudo mais. E ele achava isso um barato, né? E é basicamente o que a gente vive. Nesse caso, o algoritmo é simples porque está trazendo essa informação. Em outros casos, o algoritmo começa a mapear os seus interesses e começa a definir quem é você ou quem é cada um de nós, traçar um perfil, né, com base em todo esse histórico. Quando isso começa a acontecer, a nossa reflexão tem que ser muito apurada sobre o que é o algoritmo, o que é a inteligência artificial e o quanto ela interfere em outros elementos, né? E de alguma forma a gente pensar também, que é isso, por isso que eu coloquei essa pergunta aí na tela, a gente pensar como isso tudo funciona, né? Então coloquei a pergunta aí: o WhatsApp é grátis? Teoricamente é. Você vai lá, instala e começa a usar, né? Eu lembro que eu fiz uma pergunta recentemente numa conversa pessoal se o Facebook era grátis. E a pessoa prontamente me respondeu o seguinte: é grátis por conta dos anúncios. Legal. Isso é uma informação e que a gente não contestou. Aí fiz uma segunda pergunta: o WhatsApp é grátis? Aí a pessoa ficou meio assim para responder: ah, me falaram que em algum momento o WhatsApp vai colocar publicidade, vai colocar propaganda, né? Eu me recordo que quando eu comecei a usar o WhatsApp anos atrás, uma das primeiras mensagens ali quando você estava configurando o aplicativo é que em algum momento o WhatsApp ia me cobrar, depois de um ano de uso, ele ia me cobrar 3, 4 dólares, algo assim, 2 dólares, sei lá. Por conta, sobre a justificativa de que não iria colocar publicidade. Nunca houve essa cobrança, né? Enfim, e o WhatsApp continua grátis. O WhatsApp ser grátis é um problema, Bruno? Não, não é um problema. O que a gente tem que pensar, como eu disse, a ideia aqui é sempre refletir, o WhatsApp continua enviando várias melhorias, todo mês praticamente vem uma coisa nova. Isso significa que existe um grupo de programadores trabalhando para melhorar o WhatsApp, certo? Como eles são remunerados? Como que a empresa tem lucro? Por que que ela continua fazendo? Ela é uma empresa filantrópica, né? Não estou aqui para questionar o modelo de negócio do WhatsApp, mas é para a gente tentar refletir
no que acontece. A gente recebe, o Android é gratuito, não sei, é gratuito, vou instalar esse aplicativo gratuito, vou fazer tal cadastro gratuito. Por que é gratuito? Né? Porque o tempo todo a gente está contribuindo com alguma coisa. Então, nessa tela, eu trago um elemento que não quis colocar na tela anterior, mas trago um elemento que essa transição entre a ideia de tecnologia e o que a gente está vivendo nesse momento precisa de dados. E quem dá esses dados? São as pessoas. Uma das coisas que a gente tem que pensar. Por onde isso passa? Por um negócio chamado privacidade. É algo que tem sido questionado muito, os governos estão se posicionando, tem várias matérias que são interessantes para se pensar sobre isso. A gente teve um marco legal da internet anos atrás, depois teve uma outra legislação relacionada à política de dados, porque você está o tempo todo momento que você está fazendo qualquer coisa digital, você está deixando um rastro digital, você está dando uma informação, você está deixando um dado seu. E a questão é, o que se faz com tudo isso? Certo? Bom, a gente fez uma caminhada bem longa, a conversa está evoluindo, e agora eu quero chegar num ponto mais crítico, porque até agora a gente estava olhando essas questões do ponto de vista um para um, ou seja, como eu me relaciono com a tecnologia, como eu me relaciono com a inteligência artificial, o que eu estou dando para ela. Nesse momento eu vou trazer um outro trecho também do episódio dos Simpsons, é o mesmo do trecho anterior, para a gente discutir uma coisa um pouco mais elaborada e uma coisa que tem mais a ver com o contexto social e com o contexto de vocês que são alunos de ensino médio. Tell us, what do you do, Mr. Simpson? Yes, I monitor the core temperature at the nuclear power plant. If it gets into the red, I tell my family first so they can leave town before the streets get too crowded. Now, this is a great example of the kind of job that will soon cease to exist. What the words now? Mr. Simpson's daily tasks can be more efficiently performed by robots. My guess is his job will be obsolete in 18 months. What about them? How much time do their careers have? I'm a librarian. 5 years. I just bought a New York City taxi medallion. 5 years ago. I do social media for a cannabis delivery company. You'll be fine. But all these other jobs will soon be made obsolete by automation. Oh no, the robots are coming! I've got to warn everyone! Oh, stupid kids! Mais uma vez, os Simpsons colocando o dedo na ferida. Existe sim uma preocupação com relação ao quanto que os robôs e a tecnologia pode evoluir e influenciar nas nossas vidas. Por isso, esse é o objetivo desse vídeo, a gente trazer elementos para refletir sobre isso, né? Eu acho que eu usei a palavra refletir muitas vezes, mas exatamente eu acho que falta essa ideia de reflexão acerca de algo que está acontecendo, né? A gente está meio que acostumado a refletir sobre as coisas depois que aconteceu. Eu acho que é legal nesse momento discutir sobre algo que está acontecendo e como isso vai influenciar nas nossas vidas, nos nossos filhos, nossos amigos, nossos pais e tudo mais. No vídeo há uma preocupação das máquinas tomarem o nosso lugar, né? da automação e tudo mais. Eu acho que naturalmente que você tem uma evolução, né? Alguns trabalhos que são manuais ou que são degradantes ou que são N coisas, você pode fazer um esforço para automatizar. Nesse processo de automatização, você tira uma classe de trabalho e você cria outra classe de trabalho, certo? Só que para você sair, né, sair de uma profissão que emblematicamente, né, você faz todo o seu processo de desenvolvimento escolar, né, que é um processo natural, entra na escola e tudo mais, depois termina, você vai para o mercado de trabalho, você precisa entender esse momento para, durante esse processo de desenvolvimento escolar, você fazer algumas escolhas, certo? Então, por exemplo, em algum momento a gente falou de algoritmo lá atrás, certo? Vocês têm aula de matemática, a gente tem aula de matemática durante todo o colégio, e muitas vezes a gente se questiona, para que estuda isso? Uma pessoa que tem um bom desenvolvimento matemático,
tem uma boa desenvoltura, é muito provável alguém que vai ter uma boa conexão com o desenvolvimento de algoritmos, né? Porque a percepção passa muito por isso. Você vai perceber que algumas profissões são obsoletas e você vai se readequar para uma nova realidade. Então não é de todo ruim, né? Você consegue se antecipar, de novo, à ideia da reflexão, né? Então a gente precisa entender o que tá esse movimento e entender quais são os benefícios. Por outro lado, a inteligência artificial traz o quê? Uma capacidade gigantesca da gente entender coisas em tempo recorde. Então, por exemplo, você consegue avaliar um conjunto gigante de dados e tirar desse conjunto gigante de dados, né, que uma pessoa sozinha ou mesmo várias pessoas não conseguiriam fazer, né, você consegue através da tecnologia, e aí cabe ao humano fazer uma triagem mais fina, certo? Então, a gente tem que ter essa ideia em mente da tecnologia, da inteligência artificial, justamente para poder se recolocar, se reposicionar. Felizmente, aliás, corrigindo, infelizmente, a gente se comporta mais como usuário da tecnologia do que criador de tecnologia, principalmente no que se refere às tecnologias novas de informação, de comunicação, as tecnologias de informática, né? Seria muito inteligente, muito interessante a gente ter uma outra postura, né? Uma postura de fazedor de tecnologia, a gente entender como funciona esse processo e passar a fazer. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos também de estar falando isso, dessa ideia de reflexão, né? Então, a gente tem, né, indo para as conclusões, a gente tem a ideia de tecnologia, né? A gente tem essa ideia de usuário de tecnologia. Talvez fosse interessante a gente pensar um pouco a ideia de como passar a fazer tecnologias. Então, quais são as mudanças de posturas que nós, enquanto indivíduos, sociedade, escola, aluno, professor, nós temos que ter para se reposicionar diante da tecnologia, evoluindo, olhar para a inteligência artificial como uma ferramenta a nosso favor, não uma ferramenta que vai nos limitar, né? Estava pensando em algum momento da conversa, me deu o exemplo do Waze. Eu lembro que antes de existir o Waze, eu me organizava melhor nas viagens, me preocupava mais com as viagens e guardava o percurso, porque eu precisaria fazer esse percurso outras vezes. Hoje eu não guardo. Então eu tenho, por exemplo, um local que eu visito em São Paulo, que é um cliente de trabalho, que eu já fui lá umas 35 vezes. Só que no momento que eu ficar sem smartphone, eu não vou conseguir chegar lá. Por quê? Porque tem uma relação forte com a tecnologia. Nesse caso, é uma coisa até benéfica, porque eu estou deixando de guardar uma informação que talvez seja necessária, mas a parte ruim é: será que as pessoas não estão deixando de aprender coisas porque tem a impressão de que está tudo disponível em algum lugar, que no momento que ela precisar, vai estar lá? Né? Então a gente tem que ter a inteligência artificial como um aliado e não como uma muleta. Outra coisa que a gente discutiu que a gente trouxe como elemento, foi a ideia de algoritmo. Algoritmo alguém escreve, se escreve com algum propósito, e a gente não consegue ler o que é que esse algoritmo está fazendo. Tem se discutido muito a ideia de transparência do algoritmo, mas para se haver transparência do algoritmo, o indivíduo tem que ter a capacidade de ler esse algoritmo. Volta mais ou menos, mais de novo, uma crítica para o modelo, para o quanto a gente é só usuário da tecnologia, né? Se nossas pessoas, se há o tal do analfabetismo funcional, né, as pessoas têm dificuldade em fazer interpretação de texto, como que a gente vai fazer interpretação de algoritmos? É uma coisa para a gente refletir, talvez mudar nossa postura também ao longo do tempo. Não quero ser um cavaleiro do apocalipse, a ideia é: vamos nos observar e tentar tirar disso o melhor. E por último, o impacto social e a ideia de políticas públicas, para encerrar esse vídeo e eu voltar o meu diálogo com meu amigo Wilson aqui. Nós temos
A gente falou tudo aqui como se todo mundo tivesse acesso a tudo isso que eu estou falando, como se fosse uma coisa muito natural. Infelizmente, você tem o acesso à tecnologia, né, a tecnologia da informação e comunicação não é tão democrático, né, falando a nível de Brasil, né, não estou falando de mundo, não estou falando só a nível de Brasil, não é tão democrático. Então, lá atrás, quando eu instiguei a gente pensar a tecnologia, a gente tem que pensar também como que a gente faz para tornar esse acesso mais democrático, né? E como que a gente faz para alfabetizar o indivíduo a usar essa tecnologia para o bem, para o desenvolvimento dele, para o desenvolvimento da sociedade, né? E é nesse sentido que a gente casa com esse curso de administração pública e com a ideia de políticas públicas, porque a gente tem que usar isso como uma ferramenta, não ficar refém da ferramenta, a gente tem que usar isso como ferramenta e trazer esses elementos para a discussão, certo? Bom, tá mais ou menos solto tudo aquilo que a gente discutiu desde o começo. Eu acho que é um elemento, tudo que a gente tem falado aqui são coisas que ainda estão em desenvolvimento, mas o principal da ideia, a principal ideia, como eu disse várias vezes ao longo do vídeo, é trazer o processo de reflexão. Se você tiver a paciência de assistir, de me ouvir falar sobre isso, eu agradeço, né? É estranho, né? Para finalizar aqui, é estranho gravar o vídeo por uma tela, a gente acaba assistindo isso no dia a dia, vários youtubers fazendo isso, mas é muito estranho conversar consigo mesmo, e ainda mais num período de isolamento em que o meu único amigo aqui é o senhor Gilson, né? É isso. Espero que tenha passado por todos os elementos, que eu tenha trazido elementos interessantes, e até!